Eu sei porque nunca voltamos para a Lua. Meu avô era um piloto de combate. Embora ele sempre tenha se sentido distante, eu gostava dele. Quando fiquei mais velho, percebi que ele estava sempre atento, sempre procurando por qualquer sinal de perigo. Choque de guerra, TEPT, tem muitos nomes. Minha mãe me disse que ele não costumava ser assim, que ele mudou quando voltou do Vietnã. A profissão do meu avô provavelmente era a razão pela qual eu era obcecado por espaço, astronautas, aviões e pilotos. Costumávamos falar sobre isso quando estávamos juntos. Ele era um oficial muito habilidoso e de alta patente no exército e conhecia algumas pessoas, até mesmo alguns astronautas muito famosos. Quando uma vez perguntei a ele se ele conhecia alguém que foi à Lua, ele simplesmente respondeu: "Nunca me fale sobre a Lua, garoto. É um lugar escuro e maligno." Ele morreu em 2004 de causas naturais. Cerca de 2 meses atrás, decidimos reformar a antiga casa dos meus avós. Enquanto limpava o sótão, encontrei uma velha caixa metálica. Na caixa havia uma série de coisas que, como presumi, pertenciam ao meu avô. Havia uma medalha militar, uma pilha de papéis e uma foto antiga do meu avô e 2 outros homens que não reconheci. Meu avô parecia ter cerca de 40 anos, então presumo que a foto foi tirada nos anos 70. Todos eles estavam usando trajes espaciais, e a cena era um cenário típico usado pela NASA, mas o logotipo estava faltando. Apenas um fundo monocromático em branco. O patch da missão era intitulado Dawnbreaker. Não entendi nada. Meu avô era um astronauta? Por que ele nunca contou a ninguém sobre isso, Dawnbreaker? Nunca ouvi falar dessa missão. Deve ter sido muito bem encoberta. Mas por quê? Encontrei as respostas nos papéis no fundo da caixa. Vou reescrever o conteúdo literal abaixo, mas aviso que muitas pessoas podem achar isso muito perturbador. Minha querida família, se você encontrar isso, devo confessar uma coisa. Em 1972 eu não estava no Vietnã. Eu não deveria contar a ninguém, mas se você encontrou isso, provavelmente não importa mais. Em 1965, eu e um punhado de outros pilotos fomos selecionados para uma equipe não pública de astronautas, que participaria de missões secretas no espaço para o nosso governo. Não teríamos a glória e a fama de astronautas comuns, mas nosso país precisava de nós, e então estávamos lá. No início de 1972, fomos informados de que, por um período de tempo não especificado, nosso país tinha um satélite secreto orbitando a Lua. Eles nunca nos disseram o que ele fazia ou por que estava lá, apenas que algumas semanas antes, ele havia caído na superfície do lado escuro da Lua por razões desconhecidas e que os dados que ele carregava eram cruciais. O governo precisava recuperá-lo e, portanto, estava enviando a mim e outros 2 astronautas para recuperar o módulo de memória do satélite. O equipamento da missão planejada Apollo 18 foi essencialmente transferido para nós. Pelo que nos disseram, a equipe Apollo estava furiosa. Eles tinham um motivo para estar, afinal. Parecia que quem quer que estivéssemos sob o comando era muito mais poderoso do que a NASA. Toda a missão era ultra secreta, obviamente. Fui oficialmente enviado ao Vietnã, enquanto na realidade passamos por um treinamento extensivo para a missão. Depois de alguns meses, nos encontramos na plataforma de lançamento em frente a esse gigante de foguete que nos levaria à Lua. Eu era o comandante da missão, enquanto o tenente Carver era o piloto do módulo de excursão lunar, LLM, e o tenente Ackerman era o piloto do módulo de comando serviço, CSM. O voo para a Lua levou cerca de 3 dias. Após a chegada, fizemos algumas órbitas ao redor dela. Cada vez que voávamos atrás do horizonte criado pela própria Lua, eu me sentia um pouco desamparado quando nossa comunicação com o mundo inteiro ficava escura, pois o sinal era obscurecido pela massa esférica de rocha e poeira abaixo de nós. O lado escuro da Lua não era nada parecido com o lado claro, que vemos quase diariamente. Em vez de campos cinzentos suaves e mares lunares tranquilos, ele estava completamente coberto de crateras e buracos escuros e profundos, como se estivesse sendo lentamente devorado pelo próprio universo. Finalmente foi decidido começar a descida para a superfície. Eu e Carver trocamos desejos de boa sorte com Ackerman, e no módulo lunar chamado Charon nos separamos do CSM chamado Trinity. Depois que anunciamos Charon pousou, nossa resposta não foi de vivas e aplausos, mas apenas, aqui é Trinity, parabéns Charon. Vou repassar as notícias do outro lado. Fiquem seguros aí, camaradas.
Assim ficamos isolados do resto do mundo. Ackerman era nosso único elo. Enquanto ele estava acima do lado da luz, ele podia se comunicar com o comando terrestre, e enquanto estava acima do lado escuro, ele podia se comunicar conosco. Nunca os dois ao mesmo tempo. Embora o período orbital do CSM fosse de aproximadamente 2 horas, estaríamos em contato por apenas cerca de 35 minutos a cada órbita. Aterrissamos em um avião plano dentro de uma enorme cratera. Ao contrário do que algumas pessoas acreditam, o Sol brilha no lado escuro da Lua da mesma forma que no lado claro. A quantidade de luz depende da fase lunar. Ainda estava brilhando a luz do dia no lugar onde pousamos, mas sabíamos que ficaria escuro em alguns dias. Fiquei animado e curioso sobre o que nos espera neste mundo alienígena. Esperamos cerca de 1h30 para receber a resposta do comando de Ackerman, e passamos o tempo preparando nossos trajes. O comando envia seus parabéns. Vocês devem prosseguir com a recuperação. Tudo estava em silêncio mortal quando pisei na superfície da Lua. Tentei pensar em algo excessivamente inspirador para dizer, mas que aqueles tempos já tinham acabado. Com Carver montamos o rover e depois de plantar nossa bandeira ao lado de nossa nave espacial, partimos. Enquanto dirigíamos pela superfície, vi o que pensei ser um flash, como um clarão refletido por algo metálico à distância. Como era bastante comum ver flashes de luz por causa de um fenômeno físico interessante causado pela radiação espacial interagindo com nossos olhos, não pensei muito nisso e logo esqueci. Depois de dirigir por algumas horas, chegamos ao satélite, ou o que sobrou dele. Percebemos imediatamente que algo não estava certo. Havia dezenas de pegadas ao redor da sonda, levando a um conjunto de 2 trilhas arrastando-se para longe. Que diabos é isso? Perguntou Carver incrédulo. Não sei, mas parece que alguém conseguiu o que queríamos antes de nós, respondi. Tanto as pegadas quanto os rastros eram diferentes dos nossos. Quem pegou os dados não estava aqui sob a bandeira americana. Como eu esperava, não encontramos a caixa de dados. Encontramos a parte onde deveria estar, mas estava faltando. Felizmente para nós, estávamos em contato com Ackerman. Então o procuramos para descrever nossas descobertas. Isso não faz sentido algum. Quem pegaria? Os russos? Eles nem têm um programa lunar. Mesmo que alguém pegasse, como poderíamos não estar cientes disso? Como os russos podem pousar na Lua sem que percebamos? Ele respondeu. Até onde sabemos, os russos não têm ideia de que estamos aqui, sabia? Disse Carver pelo rádio. Vamos seguir a trilha. Interrompi a conversa deles. Vocês têm certeza disso? Perguntou Ackerman. Diabos, não tenho certeza sobre isso. Claramente estamos esquecendo de algo aqui. Mas farei como você diz, Cap, respondeu Carver. Sim. Se o que quer que estivesse naquela sonda era tão importante para 2 países enviarem pessoas aqui para recuperá-lo, temos que descobrir o que aconteceu com ele, respondi. Entendido, Sharon. Vou repassar seu paradeiro para o comando assim que puder. Tenha cuidado lá fora. Nosso oxigênio estava com metade da capacidade agora, mas seguimos em frente com esperanças de resolver esse mistério. Não demorou muito para que eu visse algo à distância. Conforme nos aproximávamos, percebi que era uma nave espacial. Seu design era diferente do nosso e estava decorada com uma bandeira da União Soviética. Não conseguia explicar o porquê, mas senti que havia algo realmente estranho na nave espacial. Se realmente houvesse russos conosco na Lua, eles teriam captado nossas comunicações há muito tempo, então não havia sentido em se esconder. Para o módulo de pouso soviético não identificado, aqui é a tripulação do Dawnbreaker. Por favor, responda. Sabemos que você está aqui e temos você à vista. Nada. Tentamos contatá-los várias vezes novamente em russo e inglês, mas sempre recebemos apenas silêncio em resposta. Chegamos mais perto e percebi porque achei a nave espacial estranha antes. Parecia que estava lá há um tempo. Não víamos muito do interior através das pequenas janelas, que estavam cobertas com algo de dentro. Nosso ar está acabando e eu não gosto disso, Miller. Nós realmente deveríamos voltar agora, disse Carver com clara inquietação em sua voz. Eu sei, mas temos que descobrir o que está acontecendo aqui. Demorou um tempo até descobrirmos uma maneira de abrir a câmara de descompressão. Não havia ninguém em casa. O interior estava uma bagunça. O interior estava salpicado com um fluido vermelho amarronzado, provavelmente o conteúdo de um dos muitos pacotes de comida abertos no chão. Ou seria... Não. Rapidamente afastei esse pensamento da minha cabeça. Era uma nave de 2 lugares. Havia uma pequena quantidade de suprimentos e amostras restantes, mas nenhum sinal da caixa preta do satélite.
Havia um traje espacial pendurado na parede perto da câmara de descompressão. 2 ocupantes e um traje espacial com um crachá claramente faltando. Nós 2 rapidamente percebemos que o outro ainda devia estar lá fora em algum lugar, junto com seu ocupante. Nesse ponto estávamos com muito pouco oxigênio, então corremos para voltar para nossa nave espacial. Quando chegamos a Charon com os últimos pedaços de oxigênio em nossos trajes, percebi algo. Diga-me, Carver, fui só eu ou não passamos pelos destroços no caminho de volta? Perguntei. Porra, nem mencione isso. Não estava lá, isso mesmo. Compartilhamos nossa intrigante descoberta com Ackerman mais tarde, e ele ficou tão surpreso quanto o comando quando os informou. Naquela noite fiquei de vigia pelas primeiras 4 horas. Não era realmente uma noite, já que o sol ainda estava brilhando, mas para fins de cronometragem, nos referimos ao momento em que dormíamos como noite. Quando finalmente chegou minha vez de dormir, tive um sonho sobre seguir o flash que vi no dia anterior. Andei sem parar, até encontrar o mesmo traje espacial da nave russa ali na poeira. Os membros estavam torcidos e contorcidos de maneiras horríveis, mas estava claro que alguém, ou algo, estava dentro daquele traje. Aproximei-me e lentamente comecei a abrir o protetor solar que obscurecia o interior do capacete. Olhei aterrorizado quando vi o interior. Era meu rosto coberto de sangue vermelho amarronzado. No lugar dos olhos havia apenas 2 buracos escancarados. No dia seguinte começamos a captar algo em um canal não utilizado do nosso rádio. Era um sinal fraco vindo de algum lugar na cratera. Tentamos conectá-lo aos alto-falantes, mas não fazia sentido. Era apenas um som repetitivo, lembrando uma pessoa vocalizando o som de uma única letra ou vogal, mas estendido para cerca de 3 segundos, seguido por uma pausa igualmente longa. Estava muito distorcido e claramente não era um loop, já que cada som era apenas ligeiramente diferente do anterior. Comemos, e mais uma vez nos preparamos para o Moonwalk. Estava mais escuro do que no outro dia. O sol ainda brilhava, mas estava se arrastando firmemente sob o horizonte. Seguimos a fonte do sinal por cerca de 1 hora, quando encontramos algo caído na poeira à nossa frente. Fiquei tenso quando olhei mais de perto e descobri o que era. Era um traje espacial. O mesmo que o do módulo de pouso russo. Bem, parece que encontramos nosso amigo desaparecido, disse Carver com descrença. Eu não disse nada, simplesmente pulei do rover e lentamente, silenciosamente me aproximei do traje. O que você está fazendo, Miller? Continuou Carver. Assim que eu estava prestes a abrir o parasol com minhas mãos trêmulas, o traje ganhou vida e agarrou minha mão. Com o som viajando através de nossos trajes, ouvi um fraco pomogite, que significa ajuda em russo. Nós o carregamos para o nosso módulo de pouso. O remendo em seu traje revelou sua identidade como Tarkov. Ele estava em choque e hipóxico. Não sei por quanto tempo ou por que ele estava deitado ali, mas ele teve sorte de estar vivo. Nas próximas horas ele entrou e saiu da consciência. Ele finalmente acordou. Nosso russo era ruim, mas felizmente ele falava inglês o suficiente para que nos entendêssemos. Ele não se lembrava por que estava lá, o que tinha acontecido com ele e sua tripulação, ou qual era sua missão. Quando olhei pela janela, percebi que nossa bandeira havia sumido. Não havia pegadas, parecia que ela simplesmente desapareceu. Nesse ponto, cada um de nós estava realmente preocupado e pedimos para encerrar a missão. O comando recusou, explicando que a recuperação dos dados do satélite era de suma importância. Decidimos continuar nossa busca amanhã e fomos dormir. Novamente tive o mesmo pesadelo do dia anterior. Acordei aterrorizado e encharcado de suor. Vi Tarkov parado perto da janela e olhando para fora. Ele então caminhou até Carver e ficou ali, olhando para ele enquanto ele dormia por cerca de 1 ou 2 minutos. Silenciosamente perguntei a ele: Tarkov, o que você está fazendo? Mas ele apenas murmurou algo como eles ou quando e deitou-se. Não dormi pelo resto da noite e fiquei de olho nele, mas nada de interessante aconteceu. No dia seguinte, encontramos uma foto ou um mapa da cratera em que estávamos em um bolso do traje de Tarkov. Havia um ponto a algumas milhas de onde estávamos que estava marcado com uma cruz. Tarkov não sabia o que havia ali, mas logo percebi que era bem na direção onde vi o flash no primeiro dia. Tínhamos que verificar. Eu e Carver mais tarde decolamos e seguimos em direção a esse alvo misterioso, enquanto Tarkov ficou no Charon.
Na realidade, nosso rover tinha energia suficiente para carregar todos nós três, mas eu insisti que não tinha e que ele deveria ficar para trás. Não confio nesse cara, eu disse a Carver depois de ter certeza de que Tarkov estava fora do alcance do nosso rádio de curto alcance. Nós pousamos na Lua, não encontramos a caixa e de repente a sonda some. Então encontramos um russo supostamente morto que não se lembra quando foi a última vez que cagou. E agora, estamos indo em direção a um lugar discreto que foi marcado em seu mapa e do qual ele não sabe nada. Pode apostar que eu não confio nele. Caramba, eu não confio em um único passo que eu dou nessa direção, ele respondeu. O que vamos fazer com ele? Perguntou ele mais tarde. Ainda não sei, mas não podemos levá-lo conosco. Nem o LEM, nem o CSM são construídos para um passageiro extra. Você sabe disso, respondi. E temo que ele também saiba disso, respondeu Carver. O sol estava se pondo. Depois de dirigir por um tempo, chegamos a algo que me intriga até hoje. Bem ali na nossa frente, havia algo que só posso descrever como uma pirâmide de 3 lados. Tinha cerca de 10 pés de altura, e sua superfície era completamente lisa e preta como a noite. O que é isso? Perguntou Carver com um tremor na voz. Nós andamos por lá e tiramos fotos. Que porra é essa? Ouvi de repente pelo meu rádio. Virei-me e vi Carver congelado no lugar, olhando para algo. Ali, na luz fraca restante, estava um traje espacial a cerca de 20 pés de distância de nós. Reconheci o remendo com o nome faltando e percebi que era o traje da espaçonave russa. Estava em pé, de pé. O protetor solar estava aberto para revelar uma visão que me aterroriza até hoje. Estava vazio. O traje estava vazio, mas estava em pé. Voltei aos meus sentidos depois de ouvir um barulho crepitante vindo do meu rádio. Você não pertence aqui. Ele falou em uma voz baixa, profunda e distorcida. Então, do nada, fui cegado por um intenso clarão de luz. Quando me recuperei, a coisa tinha sumido. Carver, você está bem? Eu perguntei. Ele ficou em silêncio a princípio e depois respondeu. Cara, foda-se a NASA, foda-se o exército, foda-se o satélite, foda-se toda essa missão. Eu quero sair daqui, agora. Sem qualquer hesitação, corremos até o veículo espacial e voltamos para Sharon. Quando voltamos, o sol já havia se posto abaixo do horizonte e estava quase completamente escuro como breu. A câmara de descompressão estava aberta e Tarkov estava parado na frente do módulo em seu traje. Droga. Na pressa, esquecemos completamente dele. Aproximei-me dele e comecei. Escute, Tarkov, tem algo que você... Parei quando percebi que ele estava segurando algo atrás das costas, mas era tarde demais. Ele balançou e me atingiu com uma vara afiada. Bati minha cabeça na parte interna do capacete e caí atordoado no chão. Quando o zumbido nos meus ouvidos parou, vi ele e Carver brigando na poeira. Levantei-me e me joguei em Tarkov, impulsionando nós dois a 1 dúzia de pés de distância. Antes que eu pudesse me levantar novamente, ele já estava em cima de mim. Nós lutamos, e assim que ele agarrou a alavanca que era usada para soltar meu capacete, bati em sua cabeça com uma pedra afiada. Sua viseira rachou, e enquanto seu ar escapava lentamente de seu traje, eu me levantei e agarrei a vara. Ela já estava manchada de sangue. Ele investiu contra mim, mas eu o esfaqueei no peito. Ele então caiu em cima de mim, e quando nossos capacetes se tocaram, ele falou enquanto o último ar era puxado para fora de seus pulmões. Ele não é seu amigo, siga a voz. Eu me levantei e fui até Carver. Vi que seu traje estava furado na coxa, e sangue vermelho amarronzado estava sendo sugado para o vácuo sem ar ao nosso redor. Quando o levei para dentro do Sharon, percebi que nosso kit de primeiros socorros havia sumido. Ele estava sangrando muito e consegui diminuir o sangramento, mas tive que tratá-lo adequadamente. Eu estava com medo de que, se decolássemos, ele sangraria em gravidade zero ainda mais rápido. Havia um kit médico naquela coisa russa, não era? Ele disse. Sim, respondi. Miller, você tem que ir lá e pegar. Porra, não é tão longe daqui, é? Disse Carver. Não, não é. Tem certeza de que pode esperar até eu voltar? Perguntei. Sim, vá logo. Então eu fui. Não morra em mim, Carver. É uma ordem, eu disse antes de sair. Como eu disse, não demorou muito até que eu alcançasse o módulo de pouso russo, mas pareceu uma eternidade.
Durante toda a jornada, esperei que algo saltasse da escuridão ao meu redor. Não fiquei surpreso quando vi que o traje que estava pendurado na parede agora estava faltando, mas ainda assim, senti um arrepio percorrer minha espinha. Peguei o kit médico deles e voltei o mais rápido que pude, mas não conseguia parar de pensar nas últimas palavras de Tarkov. Ele não é seu amigo, siga a voz, eu repetia dentro da minha cabeça. Então troquei o canal do meu rádio para aquele em que ouvimos o barulho incompreensível. Ele ainda estava ligado. Percebi que era mais forte em uma direção específica. Siga a voz, eu disse a mim mesmo. Era essa a voz que Tarkov queria dizer? Quem não é meu amigo? Tarkov? Carver? O comandante da missão na Terra? Eu tinha que descobrir. Eu dirigi na direção do sinal. Depois de dirigir por pelo menos 15 minutos, cheguei a uma pequena cratera de cerca de 30 pés de diâmetro. Com meu farol aceso, imediatamente vi que havia algo lá dentro, mas ainda não conseguia reconhecê-lo. Pisei na borda e entrei na cratera e liguei minha luz na intensidade máxima. Fiquei ali, paralisado de terror cru pelo que pareceram horas. Havia um bloco retangular do mesmo material da pirâmide no centro da cratera. Um corpo estava deitado em cima dele. Seus membros estavam contorcidos da maneira mais retorcida e horripilante possível. Seus olhos estavam faltando, e em seu lugar havia apenas 2 buracos escancarados. Era Carver. Havia uma pequena caixa enfiada dentro de sua boca. Era a caixa preta do satélite. Peguei a caixa e corri para fora dali o mais rápido que pude. Carver estava morto. Se Carver estava morto, quem era o Carver que deixei no Charon? Ele não é seu amigo. Era a única coisa que eu tinha em mente durante o resto do caminho de volta. Quando voltei, o corpo de Tarkov tinha sumido, mas Carver ainda estava lá deitado, sangrando. Mas não era Carver. O que era aquela coisa? Graças a Deus você voltou, Miller, disse Carver. Não, Carver. Carver estava morto, mutilado, morto. Miller, você está bem? Continuou não Carver. Sim, eu tenho o kit, respondi. Ele não podia saber que eu sei. Não poderia saber. Eu tratei o ferimento dele, seu, e o sangramento finalmente parou. Eu o amarrei, e então me amarrei. Eu não disse a ele, que eu tinha encontrado a caixa preta. Eu não contei que o encontrei. Com o motor rugindo abaixo de nós, o Charon se partiu ao meio, e o compartimento da tripulação nos empurrou para cima, em direção ao vazio, enquanto as pernas permaneceram plantadas na poeira lunar eternamente. Agora eu já escrevi em várias ocasiões que eu senti os minutos passarem como se fossem horas. A subida e o encontro levaram apenas um pouco mais de uma dúzia de minutos. Mas aqueles minutos pareceram décadas. Eu queria gritar tão alto que meus pulmões iriam quebrar e eu queria vomitar. Mas eu não podia porque ele iria descobrir. Eu queria desmaiar, mas não podia. Eu tinha que salvar Ackerman. Depois de várias vidas, nós finalmente atracamos com Ackerman e a Trinity. Durante toda a aprovação, nós o mantivemos atualizado, mas conhecê-lo foi diferente. Ele estava assustado, mas eu estava assustada ainda mais. Ele não sabia que Carver não era Carver. Eu sabia. Eu desamarrei primeiro e empurrei Ackerman para fora do túnel de atracação. Eu chutei Carver, não Carver, bem no rosto quando ele seguiu. Eu fechei o túnel de atracação atrás de mim. O que diabos você está fazendo, Miller? O que há de errado com você? Gritou Ackerman e me jogou na parede do módulo de comando. Não abra, Mike. Não é o Carver. Essa coisa no LEM não é o Carver, entendeu? Eu gritei de volta com dor. Embora fosse um soldado calejado pela batalha, Ackerman finalmente começou a chorar. Eu flutuei passando por ele até os controles e antes de desacoplar o Charon, olhei para a janela do túnel de atracação uma última vez. Lá estava. Uma coisa com o rosto e o corpo de Carver, mas não Carver, olhando para nós. Mas seus olhos eram completamente lisos e negros como a própria noite. Ele abriu a boca de uma forma que simplesmente não era possível para um humano, e soltou um grito alto e perturbador que eu queria poder esquecer tanto. Num piscar de olhos, tudo se transformou em silêncio mortal, enquanto o Charon se separava do CSM e mergulhava no vazio. Eu e Ackerman não dissemos uma única palavra durante a viagem de 3 dias de volta à Terra. Fomos colocados em quarentena por meses depois que voltamos para casa. Ninguém nunca nos explicou o que aconteceu naquela missão. Nunca descobri o que estava na caixa preta. Honestamente, eu não queria saber depois de tudo que experimentei. Mas o que quer que estivesse lá foi aparentemente o suficiente para cancelar todas as outras missões para a Lua e além.
Eles finalmente nos liberaram e deixaram bem claro que nunca deveríamos falar sobre isso. Nunca mais vi Ackerman daquele dia em diante. A única vez que falei sobre ele foi quando 2 homens de terno vieram à minha casa um dia, alguns anos depois da missão. Capitão Miller, você tem mantido contato com o Tenente Ackerman ultimamente? Um deles perguntou depois que trocamos nossos cumprimentos. Não, nunca falei ou ouvi falar dele desde a missão. Aconteceu alguma coisa? Respondi. Lamento informar, mas o Tenente Ackerman foi encontrado morto em uma floresta próxima ontem. Eu tive que me sentar. Eu não o conhecia tão bem, mas passamos um tempo considerável juntos em treinamento, e nós vivemos o próprio inferno juntos. Então era mais do que suficiente para eu considerá-lo um amigo. Pobre Mike. Como ele morreu? Perguntei. Ainda não sabemos, mas ele teve múltiplas fraturas em todos os membros, e seus olhos foram arrancados. Minha busca pela verdade finalmente obteve algum sucesso. Por onde eu começo? Eu mencionei que meu avô conhecia algumas pessoas aqui e ali. Ele até me apresentou a algumas delas, e eu me convenci a contatar uma dessas pessoas que trabalha na NASA. Infelizmente ele não pôde me ajudar, mas ele me deu um contato de alguém que possivelmente pode. A outra pessoa também não me ajudou, mas eles me jogaram de um lado para o outro entre cerca de 10 outras pessoas, até que eu finalmente conheci esse cara que realmente sabia do que eu estava falando. Bem, quer dizer, eu não o conheci, apenas na internet. Mas você entendeu. Obviamente eu não vou revelar sua identidade ou qualquer outra informação além do que vou escrever aqui. Ele não foi muito amigável quando entrei em contato com ele pela primeira vez. Quando perguntei se ele sabia alguma coisa sobre Dawnbreaker, ele quase me desligou imediatamente. Quem te contou sobre isso? Você está brincando com coisas que não entende, rapaz. Jacob Miller era meu avô, expliquei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Entendo. Acho que não seríamos capazes de esconder isso para sempre. Eu posso ajudar você. Não porque você me pediu, mas porque é hora. Mas eu te aviso, há coisas que você não quer saber. Ele me enviou um pendrive e de uma forma bem complicada me explicou o que fazer com ele. O drive era na verdade apenas um boneco, e depois que o desmontei, ele revelou um cartão microSD. Não sei se estou fazendo a coisa certa postando isso na internet, porque o que você está prestes a ler lhe dará muitas respostas, mas também abrirá ainda mais perguntas. O cartão SD continha uma transcrição do que provavelmente era uma gravação de áudio em russo. Assim como a mensagem do meu avô, vou reescrever o conteúdo abaixo. Material hashtag IM663. Fonte. Registro hashtag M13, @firstdawn1. Notas. Transcrição, traduzida do russo por confidencial. Pedaço de merda. Está funcionando? Graças a Deus está. Peço desculpas pela minha introdução rude. Meu nome é Leonid Ivanovich Tarkov. Eu era um cosmonauta na estação Kamchatka. Agora vamos cortar o papo furado e ir direto ao ponto. Você sabe que estamos aqui, e você tem nos espionado com seu pequeno Sputnik por um tempo. E embora eu odeie dar isso a você, espero que você use bem essa informação, porque não tenho outra esperança. Caso você realmente esteja vivendo em uma caverna, vou explicar o que está acontecendo. Estamos aqui há 2 meses. Eu, Lenko Novak e o comandante Polyakov. Deus abençoe suas almas. Nossa estação é pequena, mas nos serve bem. É uma pequena cúpula com 4 salas. Um laboratório, uma sala de armazenamento, sala de máquinas e uma área de estar central. Nosso propósito era pesquisar a Lua e sua estrutura. Muito antes de vocês, americanos, descobrirem, nós já sabíamos sobre a anomalia da cratera. Em todos os outros corpos celestes, o tamanho e a profundidade de uma cratera variam dependendo da força do impacto, mas seu formato deve permanecer consistente. Mas na Lua não é assim. As crateras aqui são muito rasas. Elas nunca se estendem abaixo de uma certa profundidade. Colocamos esta estação em uma cratera particularmente grande e profunda, com a esperança de aprender mais sobre esse fenômeno curioso. Tudo estava indo bem até começarmos a cavar. Era o dia 64 da expedição. Todos nós nos reunimos lá para assistir ao resultado do nosso trabalho duro. A broca era uma verdadeira maravilha da engenharia, projetada especificamente para esta missão. O plano era perfurar um buraco tão fundo quanto pudéssemos. Prontos para começar a rodar, camaradas? Perguntou Lenko, nosso engenheiro entusiasmado. Todos nós comemoramos e depois que ele apertou o interruptor,
A furadeira ganhou vida. O silêncio mudou para zumbido. O zumbido mudou para giro. E o giro mudou para perfuração. Eu estava muito orgulhoso de estar aqui, prestando um serviço à União, mas estava ansioso para retornar à Terra. Este foi o primeiro passo para nossa jornada para casa. Depois de nos certificarmos de que tudo estava indo bem, começamos a fazer as malas e ir para casa. Naturalmente, Lenko foi o último, já que ele se comportou como se a furadeira fosse seu filho pequeno que ele deveria cuidar. "O que vocês acham que tem lá embaixo?" ele perguntou enquanto corria para nos alcançar. Nosso equipamento não conseguiu captar nada abaixo de uns 5 metros abaixo da superfície, então deve haver uma camada de algum mineral muito denso, ou talvez algum elemento desconhecido. Quem sabe? Elaborou Novak, nosso geólogo. "Acho que vamos encontrar queijo", eu disse, e todos nós rimos, até o comandante Polyakov riu. Eu estava errado, todos nós estávamos tão errados. A broca emperrou no dia seguinte. Lenko e Novak foram lá para elaborar, enquanto eu fiquei na base com o comandante. Ele não falava muito e quando falava, era principalmente para criticar alguém. Ele era o tipo de pessoa que não ficava satisfeita, não importava o que você fizesse. Mas no fundo, ele se importava conosco e nós o respeitávamos por isso. Lenko e Novak retornaram mais tarde com um punhado de pedras pretas afiadas e notícias bastante surpreendentes. Como previmos, cerca de 4 metros abaixo da superfície, há uma camada desse material preto imensamente duro. "É tão duro, na verdade, que quebrou a cabeça da broca", explicou Novak. "Então você tem alguma ideia do que é?" perguntou o comandante. "Ainda não. Pode ser algum mineral cristalino metaestável formado sob alta pressão. Mas não saberemos o que é até que eu dê uma olhada." Os próximos dias foram muito interessantes. Eu e Lenko passamos quase todo o tempo substituindo as cabeças de perfuração. Novak estava completamente consumido pelo estudo daquele material estranho. O fato de ele não ter feito muito progresso só alimentou seu espanto. Eu estava apenas fazendo alguma manutenção na broca com Lenko, quando a broca de repente despencou no buraco, quase nos levando junto. "Você viu isso?" perguntou Lenko confuso. "Claro que sim, seu idiota, quase me jogou naquele buraco caso você não tenha notado", respondi. Então percebi que ele provavelmente não estava falando sério, e pensei que ele fosse dizer alguma coisa, mas não disse. Olhei para o buraco. Puxei um bastão luminoso do bolso do meu traje, quebrei-o e joguei no buraco. Ele caiu em algum tipo de cavidade. O resto da equipe chegou logo depois, e o comandante começou a xingar a broca, depois a nós, e finalmente nos parabenizou por fazer a primeira grande descoberta nesta rocha. Eu sabia o que aconteceria em seguida. "Prepare seu equipamento e durma um pouco. Nós vamos lá amanhã", disse Polyakov. Quando voltamos para Kamchatka, Lenko insistiu que precisava consertar o equipamento externo. Achei um pouco estranho porque ele fez a manutenção do exterior 2 dias antes, mas nosso equipamento quebra o tempo todo, então não considerei isso um grande problema. Eu queria ficar com ele, para que ele não ficasse sozinho do lado de fora, mas ele se recusou com qualquer possibilidade de convencê-lo, então desisti disso. Ele voltou para dentro uns 30 minutos depois de nós, de qualquer forma. No entanto, alguns minutos depois que ele voltou, ouvimos um estrondo vindo da câmara de descompressão. Depois outro. Corremos para lá, e Novak deu uma olhada pela janela. Ele arregalou os olhos e examinou o lado de fora com uma expressão vazia no rosto. "O que é isso?" perguntei. "Ah, não sei", ele respondeu. "Lenko, você sabe o que está acontecendo? Você voltou por último?" perguntou o comandante. "Não, juro que não tenho ideia do que foi isso", ele respondeu. Novak continuou observando o lado de fora por alguns segundos e depois voltou para continuar seu trabalho, e nós também fizemos isso. No dia seguinte descemos pelo buraco. O comandante desceu primeiro e então eu o segui. Desci de rapel uns 4 metros quando cheguei à camada do material preto. Como se já não fosse difícil o suficiente passar pela abertura estreita com o traje vestido, tive que tomar cuidado para não cortar o traje nas bordas afiadas e irregulares da substância escura. Então entrei em uma seção oca e desci mais uns 10 metros, até atingir solo firme. Estava escuro como breu, mas com meu farol aceso, vi que estávamos em uma espécie de caverna ou domo. As paredes estavam fora de vista, mas o chão era do mesmo material do teto. A broca estava lá embaixo, ela havia desabado no buraco quando o teto cedeu. Esperamos pelo resto da equipe e então seguimos para a escuridão.
Depois de alguns minutos avistamos a parede. Era feita do mesmo material que eu esperava. Você tem alguma ideia do que é isso, Novak? Perguntou o comandante. Não consigo descobrir. É como um cristal muito compacto, mas não consegui descobrir do que ele é feito. É completamente inerte, não derrete e não conduz calor muito bem. Ele explicou em troca. Seguimos a parede e circulamos toda a cavidade até voltarmos para onde começamos. As paredes, o teto e o chão eram apenas um material preto completamente liso. Voltamos para a abertura. No entanto, no caminho de volta, nos deparamos com outra abertura no chão. Havia uma rampa que descia, como uma espiral, e depois de hesitar por um tempo, descemos. Descemos para outra cavidade menor, onde túneis se estendiam em 4 direções como encruzilhadas. Ninguém fez a pergunta óbvia. Esta não era uma formação natural. Éramos 4 e 4 túneis. Alguém poderia pensar que nos separaríamos para cobrir mais terreno, mas novamente éramos soldados, não um bando de crianças idiotas da escola, então ficamos juntos. Caminhamos por talvez 40 minutos. Passamos por vários outros cruzamentos. O lugar todo parecia um labirinto ou uma teia de túneis, e seria muito fácil se perder ali. Então, cada vez que passávamos por tal cruzamento, deixávamos um bastão luminoso na boca do túnel de onde viemos. O lugar todo era assustador, e quanto mais íamos, mais desconfortável eu me sentia. Em algum lugar no fundo da minha mente, senti que não deveríamos estar ali. Acabamos de chegar talvez ao 10º ou 11º cruzamento. Continuamos retos, mas depois de alguns passos, notei que Lenko não estava mais ao meu lado. Virei-me para vê-lo olhando para um dos túneis laterais no cruzamento. Gente, parem! Falei para o rádio. Lenko, o que foi? Ele se virou para nós e disse: Eu não sei. Gente, não me sinto bem. Precisamos voltar. Tem alguma coisa errada aqui embaixo. O que se seguiu aconteceu tão rápido, mas eu senti como se estivesse assistindo a um vídeo em câmera lenta. Em um momento ele ficou ali, olhando para nós, mas no momento seguinte ele se foi. Algo o puxou para dentro do túnel. Corremos de volta e eu queria segui-los, mas o comandante me puxou de volta. O que você está fazendo? Não podemos deixá-lo para trás, gritei. Ele se foi. Precisamos sair, senão estamos todos mortos, ele disse. Ele estava certo. Este não era o nosso mundo. O que quer que tenha levado Lenko ainda estava aqui embaixo conosco. Precisávamos sair. Corremos de volta de onde viemos. Correr em uma gravidade tão baixa era realmente estranho, mas pelo menos era mais fácil. Então não precisávamos parar e recuperar o fôlego, mesmo com nossos trajes pesados. No entanto, quando chegamos ao próximo cruzamento, paramos mesmo assim. O bastão luminoso não estava lá. Como logo descobrimos, todos eles tinham sumido. No começo nos lembramos do caminho, mas em algum momento provavelmente pegamos a rota errada, porque nunca chegamos à rampa em espiral. Finalmente chegamos a algo que parecia um beco sem saída. Queríamos voltar, quando todos ouvimos e sentimos uma pancada à distância. Obviamente não havia ar, então o som provavelmente viajou pelo chão. Tum, 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 tum. Novak foi o primeiro a entrar em pânico. Tum, 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 tum. Porra, 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 e agora? O que vamos fazer, comandante? Por favor, temos que fazer alguma coisa. Quero ir para casa, ele gritou pelo rádio. Tum, 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 tum. As batidas ficaram cada vez mais altas, ou talvez cada vez mais próximas. Tum, 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 tum. Eu também estava à beira do pânico quando notei que a parede à nossa frente não era uma peça única. Havia uma ranhura que ia de cima a baixo no centro. Ajude-me com isso, eu disse. Tum, 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 tum. Com uma combinação de várias ferramentas, conseguimos arrombá-la para revelar que a parede era de fato uma porta. O som estava tão perto agora que pensei que se olhasse para trás teria visto a fonte. Mas eu não queria. Nós nos esprememos pela porta e a deixamos fechar atrás de nós. Tum! Porra, essa foi por pouco. Você está bem? Perguntou o comandante. Como vamos voltar agora? Perguntou Novak em resposta. Bem, encontraremos uma maneira, disse o comandante. Como? Não temos ideia de onde estamos e O comandante o interrompeu. Nós encontraremos um jeito. Caminhamos por outro túnel por algum tempo, até chegarmos a uma sala. Era circular, talvez com 15 ou 20 metros de diâmetro. Estava cheia de fileiras concêntricas de caixas pretas ou mesas, talvez. No centro havia uma pirâmide preta de 3 lados.
Novamente 4 túneis continuavam para o desconhecido em cada lado, como nas interseções. Que lugar era esse? Decidimos não perder tempo e entramos em um dos túneis. Provavelmente andamos por horas, mas nosso oxigênio estava quase acabando e pouco depois de sairmos da sala circular comecei a senti-lo. Minha mente ficou turva e minhas pernas pareciam gelatina. Lembro que finalmente chegamos a uma sala. Era circular, com fileiras concêntricas de mesas pretas e uma pirâmide de 3 lados no centro. Não tinha mais energia para perceber que, de alguma forma, retornamos à mesma sala de onde viemos. Caí no chão, respirando pesadamente, lutando por qualquer oxigênio restante no meu ar. Na medida desesperada final, tirei meu capacete. Respirei fundo, e o ar frio encheu meus pulmões antes de eu desabar. Eu vi algo enquanto estava inconsciente. Não consigo lembrar claramente, como quando você acorda e lembra do seu sonho, mas esquece em alguns minutos. Lembro que vi algum tipo de ser. Não consigo lembrar como era, mas sabia que estava dormindo. Então acordei. Tarkov, disse uma voz no limite da minha consciência. Acorda. Acordei e vi Novak. Acorde, Tarkov. Ele repetiu e me sacudiu. Vi que ele também havia removido o capacete. De alguma forma havia ar e podíamos respirá-lo. Mas depois de tudo o que aconteceu, foi um dos fatos menos surpreendentes. O que aconteceu? Eu perguntei. Graças a Deus você está bem. Não sei, mas algo não está certo com Polyakov, ele respondeu. Levantei-me e o vi parado em frente à pirâmide. Comandante Polyakov, gritei. Ele não respondeu. Começamos a caminhar em direção a ele com Novak. Eu desmaiei quando voltamos para cá. Quando acordei ele já estava ali, não respondia e não se movia 1 centímetro. Então eu te encontrei e te acordei, explicou Novak. Polyakov moveu o braço e tocou a pirâmide. Não sei por que não notei antes, mas de qualquer forma o capacete dele ainda estava no lugar. Não tinha como ele ter oxigênio sobrando. De repente a superfície da pirâmide ficou preta. Quero dizer, ela era preta mesmo antes, mas agora estava tão preta que eu não conseguia nem ver mais a superfície, só o contorno. Era como se alguém simplesmente tivesse arrancado uma parte do próprio espaço. Uma espécie de mão negra apareceu na frente da pirâmide. Não consigo compreender de onde veio, mas parecia se estender para fora da própria pirâmide. Ele agarrou o braço de Polyakov e num piscar de olhos o puxou para a escuridão. Nós nos viramos e corremos para o túnel à nossa direita. Algumas dezenas de metros no túnel, tropecei e caí de cara no chão, quebrando minha lâmpada no processo. A última luz no túnel desapareceu com Novak enquanto ele corria para longe, e então eu fui mergulhado na escuridão. Então ouvi passos pesados atrás de mim. Eu queria me levantar e correr, mas não conseguia. Eu não aguentava mais. Eu apenas fiquei ali e esperei meu fim enquanto os passos se aproximavam. Tum, 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 tum. A coisa chegou bem perto de mim e eu senti uma mão tocar minha perna. Ela tocou meu traje várias outras vezes e avançou em direção à minha cabeça. Então, para meu horror, ela tocou meu rosto. Estava frio. Imaginei a mesma mão que tinha acabado de puxar Polyakov para dentro da pirâmide. Imaginei-a me arrastando para trás e me puxando para dentro da pirâmide para fazer coisas terríveis comigo. Era isso. Este era o meu fim. Mas isso não aconteceu. Quem é? Perguntou uma voz trêmula. Fiquei assustado e não sabia o que fazer. Era a voz de Lenko. É Tarkov, eu disse depois de um tempo. Graças a Deus eu te encontrei. Eu pensei que morreria aqui, sozinho, ele disse. Levantei-me e caminhamos juntos pelo túnel na escuridão total. Nós vagamos pelos túneis por horas. Talvez dias, semanas. No começo não foi tão ruim, porque eu não estava sozinho. Nós preenchemos o tempo falando sobre várias coisas. Nós falamos sobre nossas famílias, sobre nossos empregos e sobre como nos tornamos astronautas. Em um ponto eu perguntei a ele o que aconteceu depois que ele foi puxado para longe de nós. Ele não respondeu e ficou em silêncio desde então. Não demorou muito para que o silêncio me obrigasse a começar a questionar cada passo que eu dava. Como Lenko sobreviveu? O que aconteceu com Polyakov? Mas havia um pensamento que era muito mais forte do que os outros. Era realmente Lenko ao meu lado? Era ele ou aquele monstro com a mão preta? Eu não saberia por que não conseguia ver. Porque ele não tinha luz. Como ele me encontrou. Minha gratidão por não estar sozinho mudou para terror. A cada segundo, meu desespero para ver qualquer luz era mais forte.
Eu não conseguia mais suportar. De repente tropecei e caí. Você está bem, Tarkov? Perguntou Lenko. Eu tropecei em alguma coisa, expliquei. Virei-me e com minhas mãos comecei a sentir o objeto que causou minha queda. Era altamente irregular, mas às vezes simétrico. Em alguns lugares era macio e flexível, enquanto em outros era frio e suave. Então percebi o que era. Um traje espacial. Finalmente encontrei a lâmpada e, depois de alguma luta, a desconectei do traje. No começo, para minha surpresa, fiquei com medo de ligá-la. Fiquei com medo de ver o que havia na escuridão ao nosso redor. Fiquei com medo de ver quem estava no traje espacial. Mas eu fiz isso mesmo assim. O brilho cegou meus olhos, e depois que eles se adaptaram à luz, vi o rosto de Novak no traje e Lenko de pé sobre nós. Nossos olhos se encontraram, e por um breve momento, senti que seus olhos eram de alguma forma artificiais. Algo não estava certo sobre eles. Eu estava prestes a perceber o que era, quando o corpo ao meu lado se contraiu e respirou longa e profundamente. Novak, você está bem? Como você chegou aqui? Perguntei. Ele estava muito desorientado. Eu não lembro, é que... Ele disse e olhou para Lenko. Ele então olhou para mim e nós dois nos levantamos. Achei que vocês estivessem mortos, ele disse. Nós também, respondi. Fiquei encantado por finalmente ver um rosto humano, mas não acabou. Ainda tínhamos que encontrar uma saída. Corri o mais longe que pude até perceber que você não estava me seguindo. Queria voltar para você, mas pensei que você também tinha ido embora. Eu não consigo lembrar o que aconteceu depois. Minha cabeça dói só de pensar nisso, explicou Novak. Depois de conseguir dar uma olhada mais de perto nele, percebi que ele estava com uma aparência terrível, doente talvez. Seus olhos estavam vermelhos e ele estava completamente pálido. Algo estava errado com ele também. Depois de algumas horas, decidimos parar e descansar um pouco. Finalmente adormeci. Dessa vez não tive sonhos. Só escuridão total. Foi ainda mais assustador, porque me lembrou do tempo que passei no escuro. Fui acordado por algo. Era Novak. Ele gesticulou para que eu ficasse em silêncio. Vi Lenko dormindo a alguns metros de distância. Tarkov, escute, ele sussurrou. Precisamos ir agora. Precisamos nos afastar dele. Do que você está falando? Você é louco? Eu sussurrei de volta. Tarkov, você se lembra das pancadas na estação? Ele perguntou. Quando olhei pela janela vi algo, mas naquele momento pensei que minha mente estava me pregando peças. Então fiquei em silêncio, explicou ele. À distância vi uma figura parada de costas para nós. Estava se afastando, mas parou quando foquei meus olhos nela. Virou-se e olhou para mim. Era ele. Era Lenko. Novak concluiu sua revelação. Levei um minuto para processar tudo isso. Então, assenti e silenciosamente me levantei. Nós prosseguimos para nos afastar cuidadosamente. Algo estava errado com este lugar. Algo que não consigo explicar. Pessoas desapareciam, pessoas apareciam. Se o que Novak estava dizendo era verdade, a pessoa atrás de nós era Lenko. Se não, o que era? Novak estava dizendo a verdade? Era realmente Novak ou outra coisa? Eu não conseguia confiar em ninguém. Eu nem confiava em mim mesmo. Tudo parecia tão irreal, mas tão real ao mesmo tempo. Eu tinha tantas perguntas para as quais não queria respostas. Eu senti que iria quebrar naquele momento. Eu senti como se as paredes do túnel estivessem desabando sobre mim, ficando mais e mais apertadas a cada segundo. Eu queria desesperadamente sair. Eu queria ir para casa, mas eu estava tão longe de casa. Então ouvi uma voz atrás de mim. Você é meu amigo, Tarkov? Perguntou Lenko. Virei-me para vê-lo parado logo atrás de Novak, que estava logo atrás de mim. Eu não sabia o que fazer. Claro que sou seu amigo, respondi. Bom, ele disse. Olhei em seus olhos e percebi o que havia de errado com eles. Eles estavam pretos como breu. O que é você? Eu gritei. Nós somos tudo, ele disse com uma voz perturbadora e artificial. Ele então abriu a boca de uma forma impossível e agarrou o pescoço de Novak, engolindo sua cabeça em sua garganta. Novak gritou de agonia, mas seus gritos foram abafados pela carne da coisa. Virei-me para correr enquanto ouvia rugidos e gritos ensurdecedores atrás de mim. Eu estava com muito medo de olhar para trás, mas eu sentia que estava chegando mais perto. Tum, 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 tum. Corri pelo túnel por um tempo até chegar a um cruzamento.
No centro, havia uma rampa em espiral. Meu coração caiu. Poderia ser de onde viemos. Tinha que ser. Tum, 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 tum. Subi a rampa, mas quanto mais alto eu subia, mais difícil era para mim respirar. Coloquei meu capacete de volta e cheguei a uma sala grande. No teto havia um pequeno raio de sol vindo de um buraco. Tum, tum, tum. Eu saí. Eu finalmente saí, mas não tive tempo para comemorar. Eu estava sem oxigênio. O que sobrou foi apenas o ar que ficou preso no meu traje quando recoloquei meu capacete. Minhas reservas estavam completamente esgotadas. Eu fui caminhar até a base quando congelei. Caí de joelhos. A base tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Nossos 2 landers estavam lá, mas a base em si tinha sumido. Eu me arrastei para dentro de um dos landers. Quase sufoquei no caminho, mas consegui. Para quem receber isto, eu sou presumivelmente o último sobrevivente da expedição de Kamchatka. Estou enviando esta transmissão caso eu não consiga. Acho que o que quer que esteja lá embaixo estava dormindo há muito tempo, mas nós o acordamos. O motor está esquentando agora, mas temo que estou sem tempo. Posso vê-lo lá fora. Ele está se aproximando. Deus me ajude. Fim do registro. Pensando bem, não consigo dormir sabendo que nossa lua é algo sobrenatural, algo que esconde tantas verdades aterrorizantes. Sempre que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que às vezes as coisas mais misteriosas e aterrorizantes estão escondidas à vista de todos.